Paz do Senhor, irmãos. Vamos compartilhar um texto hoje, Hebreus 5, versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus, antes de começar o ministério dele, foi levado ao deserto, foi tentado ali por Satanás, ficou ali 40 dias. Na verdade, a tentação de Satanás foi a cereja do bolo, porque ele já estava ali há 40 dias, no final que Satanás chegou. Então, o que a gente aprende com isso? Jesus sendo 100% Deus e 100% homem, a parte dele do Espírito Santo, que era a parte dele 100% Deus, já estava pronta. Mas o Espírito sabia que ele tinha que dominar a carne, adestrar a carne. Porque a nossa carne, sempre a gente vai precisar dar uma correção nela, Porque é igual quando você está adestrando um animal. Você tem que, não é só uma vez que você fala com ele, não é só uma vez que você ensina, é várias vezes até que ele vai fazer aquilo que você pediu na hora que você falou. Então isso é demorado. E isso só vem através de sofrimento. Jesus, ele nos ensina isso quando o Espírito leva ele para o deserto. Que apesar de toda a glória e divindade de Jesus, só que enquanto encarnado, ele tomou lugar humilde e teve que aprender a obedecer. E se aprender a obedecer, é justamente adestrar a carne. Porque a nossa carne não tem nada que presta nela. É só pecado. Não existe ninguém bom. Se hoje não existisse lei, pensa comigo aqui, se hoje não existisse lei, você não pode roubar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E um detalhe, todas as leis hoje são baseadas na Bíblia. Para quem não acredita na palavra de Deus, se não existisse lei, como você acha que estava aí o mundo hoje? Você acha que o ser humano é bonzinho, existe alguém bom? Não existe ninguém bom não. O único bom é Deus. Então, voltando aqui, Jesus ele teve que sofrer, porque o Espírito levou ele para o deserto, para a carne dele ser adestrada. Ele ficou ali 40 dias, no final, Satanás vai lá e tenta ele. Então o Espírito sabia que a carne tinha que ser adestrada. Jesus, mesmo ele tendo a condição dele humana, ele sabia que ele tinha que aprender a obedecer. Não que ele já tinha desobedecido, mas como humano ele tinha que aprender. E ele tinha a própria vontade dele. Se ele quisesse fazer mal, ele fazia. Se ele quisesse ter aceitado alguma tentação de Satanás, ele aceitava. Mas Jesus, ele tinha que nos mostrar tal exemplo de como quebrar essa carne nossa. Então ele nos mostrou que é por meio de oração, que ele sempre subia para os montes para orar, mas especialmente nessa data aí, antes do ministério dele, oração, jejum, e a palavra de Deus, ele já tinha muitos textos ali gravados na cabeça para meditar neles, Então, como a gente quebra a nossa carne, um pecado aí que está incrustado, na nossa alma, ou uma depressão, alguma coisa assim, é lógico que não é todo mundo que vai entender o que eu estou falando aqui,
né, se não for uma pessoa já com um pouco do olho espiritual aberto, não vai entender direito o que eu estou falando. O jejum, às vezes a gente pensa que é só ficar sem comer, né? Sem beber água, às vezes, tem gente que faz sem água também, mas o jejum é justamente para quebrar a nossa carne. Primeiro, com a comida, né? Segundo, ele começa, como você não tem nem preocupação de comer, porque quando a gente está comendo, a gente come de manhã, né? Já está pensando o que é que vai almoçar, né? Então você já acorda sem preocupação nenhuma, você pegar a Bíblia para ler e para orar, você está tranquilo, você não tem preocupação nenhuma. E se você não tiver que trabalhar no dia, lógico, por isso que é bom você orar de manhã, antes de trabalhar, porque às vezes você chega à noite, a cabeça está cheia, você vai orar, você só vem na mente as coisas do dia a dia, os problemas que aconteceu, como você vai resolver no dia, entendeu? Então, o sofrimento, ele tem umas qualidades especiais. Ele nos ajuda a desenvolver espiritualmente, a adestrar nossa carne, nos leva a considerar as necessidades da alma, né? Não só as necessidades do corpo, porque principalmente hoje em dia a maioria das pessoas está preocupadas só com ganhos materiais, né? Só com ganhar dinheiro, comprar isso, comprar aquilo, quer comprar tudo que vem na frente. Quando eu falo as pessoas, eu estou incluído no meio, viu? Eu não sou diferente de ninguém, não. Se eu não tiver com comunhão com o Espírito, orando, jejuando e tendo a rotina, né, para as coisas de Deus, do mesmo jeito que a gente tem para as coisas da terra, a carne sobressai sobre o Espírito. Então o sofrimento também nos ajuda a entender o sofrimento ou a dor do próximo, né? Nos torna as pessoas mais dignas, nos ensina a viver pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, né? Como Jesus viveu. Isso que ele ensina para nós. Por meio do sofrimento também que a gente entende a suficiência da graça de Deus, né? Entendemos também que no tempo determinado a gente recebe alívio para o nosso sofrimento. A gente tem que entender o sofrimento como um aperfeiçoamento, né? Até que a gente se torne mais parecido com Cristo. Se Ele, que era o próprio Deus, teve que adestrar a sua carne, imagina nós. A gente tem que abrir nossa visão espiritual primeiro, entender o sacrifício de Cristo, aí sim você vai querer adestrar a sua carne. Enquanto você não entender o sacrifício de Cristo, o que foi Cristo ter morrido na cruz, entender mesmo, não é só saber a história não. Aí você vai querer adestrar a sua carne, porque você vai querer viver no Espírito, você vai querer buscar ser mais parecido com Cristo. Porque a forma que Deus nos criou foi essa. E Adão, ele fracassou, né, no que Deus pediu para ele. Só que Jesus resistiu e prevaleceu em todas as tentações, em tudo aquilo que foi pedido para ele, né? Tudo aquilo que foi colocado durante toda a vida dele ali, ele não fracassou, né? Ele não caiu. Então, através de Jesus, essa perfeição, né, da redenção dele, nos trouxe o alívio, né, de toda essa carga do pecado que estava em cima de nós. Essa obra da redenção de Jesus é muito importante a gente entender ela. Às vezes a gente fica tão preocupado com detalhes
mínimos da Bíblia, né? Nem entendeu a redenção ainda, já acha que é aquele crentão, tudo. Fica preocupado com coisas à toa, se pode comer isso, se pode comer aquilo, mas não está preocupado hora nenhuma em santificar sua vida, em fazer um jejum, entender o que significa o jejum, meditar, pega o texto ali de Jesus no deserto, medita nele, fica um mês meditando nele, até Deus falar com você. Porque não adianta nada a gente pegar a Bíblia para ler, um livro tão complexo como esse, ele chega, na verdade ele não chega a ser nem complexo, ele é mais do que complexo, porque toda vez que você lê a Bíblia, o Espírito Santo fala com você de uma forma diferente. Então ele é um livro que nunca acaba. Quanto tempo que o pessoal aí, o povo, os estudiosos, historiadores e tudo mais, estuda a Bíblia. E como cada pessoa tem sua personalidade, a Bíblia ela vai falar através da personalidade de cada um. Eu sou de um jeito, eu comento assim, eu li o livro de Provérbios umas 5, 6 vezes, nem sei quantas vezes mais. Toda vez que eu leio, mesmo que eu nunca tivesse lido. Então a palavra de Deus é dessa forma. Às vezes você vai ler ali sobre a adúltera, uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Às vezes você até fala na sua cabeça, ah não, adúltera de novo, misericórdia. Mas quando você vai ver, o pregador falou de outra forma que você nunca tinha visto. Por quê? Porque Deus falou para ele de uma forma diferente do que fala para você. Mesmo ele tendo falado para você 10 vezes diferente, vai ter milhares de vezes diferente que ele vai falar o mesmo texto. Amém? Deixa eu encerrar o vídeo então para não ficar longo. Graça e paz e a prosperidade de Jesus sobre a vida de vocês, viu? Boas festas. Como muito não, viu? Difícil é não comer muito, né, irmão? Amém. Fique com Deus.